Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Moacir da Fan Engenharia. Vamos com mais um vídeo aqui de sábado do nosso canal, que é o nosso Pergunta Sem Medo, onde eu respondo as dúvidas de você inscrito do nosso canal, que você deixa aqui nos comentários dos nossos vídeos, tá? Hoje eu vou responder a dúvida do Anderson, então vamos lá. Então o Anderson vai perguntar o seguinte pra gente: posso usar TNS, esquema de aterramento TNS, em uma residência onde não se vai usar BEP ou BEL? Tá? E aí, neste questionamento, surge a seguinte dúvida: será que em toda instalação elétrica eu tenho que ter um barramento de equipotencialização principal, que é o nosso BEP, ou um barramento de equipotencialização local, que é o BEL? Né? Então, na pergunta dele, deu a entender que nem toda instalação vai ter um barramento de equipotencialização principal. Mas o que a NBR 5410 vai dizer aí pra gente? Vou explicar isso e já responder a dúvida do Anderson, beleza? Então vamos lá. Então, para responder a sua pergunta, Anderson, em relação ao TNS, BEP, quando não utilizar BEP ou quando utilizar BEP no esquema TNS, a resposta é a seguinte: no item 642, a gente tem uma série de questões que a NBR 5410 trata sobre equipotencialização. Tá? No 64211 ela vai falar o seguinte: em cada edificação deve ser realizada uma equipotencialização principal, reunindo os seguintes elementos. Aí ela vai trazer todos os elementos correspondentes às tubulações metálicas, tudo que seja massa, parte condutiva aí, o que pode ser condutiva deve ser equipotencializada para evitar, né, diferença de potencial. Tá? Então deixar todo mundo no mesmo potencial através de um barramento, tá, de equipotencialização principal, tá certo? Então, aqui ela fala: em cada edificação deve ser realizada uma equipotencialização principal. Logo, em toda edificação, independente do esquema de aterramento, se ele é TNS, se ele é TT, se ele é IT, independente do esquema de aterramento, você tem que fazer a equipotencialização principal da sua instalação. Então, não existe essa de que, no esquema TNS, onde não vai haver BEP, onde não vai haver BEL. Todo esquema de aterramento e toda instalação elétrica, em cada edificação, conforme 64211, é necessário esse barramento de equipotencialização principal. Aí vem algumas perguntas. Aonde localizar esse barramento de equipotencialização principal? Onde ele fica? Né? E como dimensionar um barramento de equipotencialização principal? Então vamos lá. Então a gente vai ver aqui barramento de equipotencialização principal sendo definido no item 332 da NBR 5410. Ela fala o seguinte pra gente, que é um barramento destinado a servir de via de interligação de todos os elementos incluíveis na equipotencialização principal, que é aquele item que eu mostrei para vocês no slide anterior. Então ela vai trazer vários itens correspondentes ao processo de equipotencialização. Não vou entrar neles agora porque a função aqui é mostrar a obrigatoriedade do BEP e aonde instalá-lo na instalação elétrica, tá? Uma coisa importante se dizer é o seguinte: ela fala: a designação barramento está associada ao papel de via de interligação e não a qualquer configuração particular do elemento. Então a NBR 5410 está falando que não necessariamente o barramento tem que ser utilizado, né? Ela fala: em princípio o BEP pode ser uma barra, uma chapa ou um cabo. Mas já a própria denominação barramento, tá? Ela dá a entender, e a norma mostra isso também, ela faz desenhos no anexo G que lembram um barramento. Então o barramento é o melhor item a ser utilizado aí nestes casos. Mas ela falou, pode ser usado uma chapa, pode ser usado um cabo e a priori uma barra, beleza? Então o BEP pode ser uma barra, uma chapa, um cabo, não necessariamente precisa ser um barramento, tá? Mas a configuração mais ideal é a configuração de um barramento de cobre aí que a gente encontra muito fácil em lojas de materiais elétricos. E tem uma coisa que muita gente fala também: muito difícil encontrar BEP. Claro que não. O barramento de equipotencialização principal é um barramento de cobre que você compra em qualquer loja. Então você pode fazer um BEP, tá? Não há necessariamente que você tem que comprar um BEP específico de acordo com aquele. Não, BEP é um barramento, tá? Você compra um barramento em qualquer loja de material elétrico, bem dimensionado, obviamente. Eu vou falar para vocês a forma simples de dimensionar um BEP, tá? Então aqui lá na figura G2, tá? G.2 da 5410, no anexo G, ela vai trazer pra gente aqui, ó, olha a configuração que ela traz pra gente do BEP, né? Um barramento, e aqui você interliga via condutores de equipotencialização principal. Lembrando, os condutores que interligam, que fazem toda a interligação das massas metálicas, eles são chamados de condutores de equipotencialização principal. Os condutores que são interligados ao BEL, eles são chamados de condutor de equipotencialização suplementar, tá? É uma diferença aí
de tipos de condutores que você vai ter na NBR 5410, um quando interliga o BEP e outro quando interliga o BEL, tá bom? Então, barramento, pode ser um barramento, uma barra, uma chapa ou um cabo, mas a configuração principal aí é de barramento, que estamos todo mundo acostumado também a fazer instalação com barramento, tá? Bom, já falamos que o BEP pode ser uma barra e pode ter outras configurações, já falamos que a equipotencialização principal deve ser considerada na instalação elétrica. Agora, onde que eu vou localizar esse BEP? Então ele vai falar pra gente o seguinte, ó, junto ou próximo do ponto de entrada da alimentação elétrica, deve ser provido um barramento denominado barramento de equipotencialização principal. Então é que ela está falando junto ou próximo. Próximo é quanto, Moacir? A NBR 5410 não fala próximo, quão próximo deve ser. O próximo vai do projetista, né? Próximo de onde, né? Do ponto de entrada da edificação. E aí ele vai falar o seguinte pra gente aqui, ó, a qual todos os elementos relacionados em 64211, que é aqueles elementos que ela pede, no primeiro slide que eu passei para vocês, abaixo deles tem uma linha com todos os elementos relacionados ao BEP, tá? Depois dá uma olhada nessa parte da norma. Beleza, então, junto ou próximo ao ponto de entrada. O que é ponto de entrada? Quando a linha adentra a minha edificação. Então, olha a linha entrando na minha edificação aqui. É exatamente esse o ponto de entrada. Então, o que ela está falando para a gente? Que o BEP deve ser localizado aqui. E aqui, isso aqui tem muito a ver com os dispositivos de proteção contra surtos. Então, que é o local onde deve ser instalado, próximo ou junto ou próximo ao ponto de entrada também, porque você já elimina o surto na entrada da edificação. Então, o BEP está bem relacionado aí com a utilização de DPS nesse ponto, tá? Para ceifar o meu surto logo na entrada. Então, o ponto de entrada é realmente onde a linha entra na edificação. Então, ela está pedindo para instalar o BEP aqui, tá? Ou outro local que pode ser instalado o BEP também é no QGBT. Bem na nota aqui que ela traz pra gente, na nota 2, ela fala o seguinte, ó, admite-se que a barra PE do quadro de distribuição principal, não é secundário não, é o principal, da edificação acumule a função de BEP. Então, seu QGBT da sua instalação, ele pode acumular a função de BEP, de um barramento que vai aqui potencializar toda a instalação através de condutores. Mas ela fala, para tanto, né, este quadro deve ser localizado o mais próximo possível do ponto de entrada da linha elétrica na edificação. Então, o quadro deve estar o mais próximo possível do ponto de entrada, tá? Então, só para mostrar para vocês, temos o nosso ponto de entrada e aí tem que ser o mais próximo possível. Seu QDG, seu quadro de distribuição geral, seu QGBT, seu quadro geral de baixa tensão, tem que estar o mais próximo possível do ponto de entrada da edificação. Então, vai do projetista. Ah, eu quero colocar o BEP dentro do meu QGBT, então eu tenho que inserir esse QGBT o mais próximo possível do ponto de entrada, na parede que está entrando a linha. Se eu puder fazer isso, tem que ser feito para a instalação do seu QGBT, tá bom? Então aqui, ó, essa distância não é delimitada, vai do critério do projetista, o próximo dele, tá bom? Então, pessoal, que fique claro aí para todo mundo, o BEP deve ser considerado na minha instalação elétrica, tá? E ele deve estar localizado junto ou próximo ao ponto de entrada. Nesse próximo, ele pode estar localizado no QGBT, mas esse QGBT tem que ser instalado junto ou próximo ao ponto de entrada, bem próximo ao ponto de entrada, tá? Ou junto mesmo, se ele estiver no QDG, tranquilo, tá bom? Que fique claro essa questão, pessoal. O BEP é obrigatório na instalação elétrica, ele tem que ser considerado, você tem que fazer aqui potencialização de todos os elementos na sua instalação elétrica. Agora, como dimensionar o BEP, tá? Então, o condutor de proteção principal da sua instalação, o condutor de proteção, aquele condutor na tabela 58 é definido como uma metade do condutor de fase em seções maiores, tá? Este condutor de proteção é o condutor de maior seção que vai ser conectado no seu BEP. Logo, o seu BEP, seu barramento, a seção desse barramento tem que estar condizente com a seção do condutor de proteção principal, tá? Ué, Moacir, mas o barramento é uma barra, como é que eu vou comparar uma seção em milímetros quadrados? Bom, ele tem área de seção transversal também. A área de seção transversal deste barramento, ele tem que ser equivalente à área da seção transversal do seu condutor de proteção principal da sua instalação. Não é o eletrodo de aterramento, eu estou falando do condutor de proteção, aquele condutor que é definido lá na tabela 58 e também por uma fórmula correspondente, tá bom? Então, vamos supor que o meu condutor de proteção ele tem aí uma seção de 70 milímetros quadrados. Logo, o seu barramento de equipotencialização principal tem que ter uma seção equivalente a essa seção desse condutor de proteção, tá bom? Então lembrando que o seu barramento ele vai ter o comprimento, ele vai ter a largura e a espessura. Nessa largura e espessura, você multiplicando uma pela outra, você vai ter a seção do seu barramento
E aí você compara essa seção com a seção do seu condutor de equipotencialização, com a seção do seu condutor de proteção principal da sua instalação, tá bom? Então eles têm que ser equivalentes. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender essa questão do BEP. Independente, Anderson, o BEP tem que ser colocado na sua instalação independente do seu esquema de aterramento, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado você, Anderson. Espero que eu tenha ajudado você, projetista, você que está querendo trabalhar com instalações elétricas, que o BEP ele é obrigatório nas instalações elétricas, tem que ser utilizado junto ou próximo ao ponto de entrada. O BEP pode estar também no seu QGBT, mas que ele esteja junto ou também ou próximo ao ponto de entrada, o mais próximo possível do ponto de entrada. Independente do seu esquema de aterramento, TNS, TT e IT, tem que ser instalado o barramento de equipotencialização principal, tá? Outra coisa importante é que o dimensionamento desse barramento de equipotencialização principal tem que ser equivalente ao seu condutor de proteção máximo aí da sua instalação. Espero que eu tenha ajudado vocês. Um grande abraço e até a próxima. Não esquece, pessoal, de deixar seu like aqui no canal, compartilhar esse vídeo com quem precisa. Tamo junto, até a próxima.